Salve, salve, galerinha! Dando continuidade ao nosso estudo de função, a gente vai ter uma aula importantíssima agora, domínio de função, tá? E aí, seguinte, gente, o domínio de uma função a gente tem que pensar assim, tá? Eu tenho aqui um conjunto A, um exemplo para vocês, que é 1, 2, 3 e 4, correto? Aí aqui eu tenho um conjunto B, que é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Perfeito? Tá. Pensa comigo a seguinte situação, que eu vou lá e eu tenho essa função que está aqui, ó. É isso aqui que está acontecendo, não é? Ó? Eu tenho uma função do conjunto 1, 2, 3, 4 em 0, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Tá? É o que está acontecendo aqui. Aí, vamos imaginar que a lei de associação seja essa daqui no caso, ó. Vamos pegar aqui 3x mais 1. Vamos ver se dá certo assim. 3x mais 1 não, 3x mais 1. Vamos fazer assim, certo? O que acontece ali? Vamos lá, domínio 1, certo? Vou fazer f de 1. O que é f de 1? 3 vezes 1, 3. Então vamos lá, f de 1. 3 vezes 1 mais 1, que vai dar 4. Então tá aqui, o 1 associado ao 4. Vou fazer f de 2. O f de 2 é 3 vezes 2 mais 1, que dá 7. Aí eu pergunto, o 2 tem com quem associar aqui? Não. Ixi, então deixou de ser função, Gaspar. Vamos continuar. Vou fazer o f de 3. Olha lá, o 7 não pertence ao conjunto B. Vou fazer f de 3. 3 vezes 3 mais 1 vai ficar 10, que também não pertence a B. Ou seja, o 3 também não tem com quem associar. E por último, o f de 4, que é 3 vezes 4 mais 1, que dá 13, que também não pertence ao B. O 4 também não tem com quem associar. Aí você fala, caramba, Gaspar, vixe, mas eu preciso que isso aqui seja uma função. Eu preciso que essa função exista. Ele está me perguntando qual é os valores de A que eu posso utilizar para que essa função exista. O que eu teria que fazer aqui no caso, galera? Fala para mim, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui, excluir o 2, excluir o 3, excluir o 4. Então, eu excluiria o 3, excluiria o 2, perdão, o 3 e o 4. O meu domínio ficaria só o 1. Aí essa função passaria a existir. Porque vamos lembrar da definição de função. Para ser uma função de A em B, eu tenho que usar todos os valores de A. Como eu não tenho com quem usar o 2, com quem usar o 3, com quem usar o 4, o que eu tive que fazer? Excluir o 2, excluir o 3 e excluir o 4. Então, qual vai ser a ideia da gente analisar o domínio de uma função? A gente vai buscar quais são os valores desses de domínios que não possuem imagem. E o que a gente faz? A gente exclui esses domínios. Gaspar, como assim? Vou dar um exemplo para vocês, vou deixar vocês primeiro aí darem um print na tela, para vocês poderem entender bem entendido o que eu quero falar, tá? Eu vou começar, são duas situações, na verdade são três, tá? Eu vou apresentar para vocês duas aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre a terceira situação, tá? Então seria uma situação assim. A primeira situação seria essa daqui. Qual que é a característica dessa situação? Pitch na área, vamos analisar a característica dessa função. Eu tenho domínio no denominador.
Gaspar, qual é o problema que eu tenho de ter um domínio no denominador? Vamos lembrar, meus queridos, que qual é o 11º mandamento? Nunca dividirás por zero. O 11º mandamento é nunca dividirás por zero. Então, o que acontece aqui? Se você fosse fazer o valor de f de menos 2, certo? E aí, ó, o legal é o seguinte, eu vou partir do propósito que o meu domínio é real. Meu domínio é real. Vamos pegar um domínio real negativo, menos 2. Vai ficar 1 sobre menos 2 dá menos meio. Eu teria que o domínio menos 2 possui imagem menos meio. Tranquilo? Tá? Estou partindo do propósito que o meu domínio é real e que o meu contradomínio também é real. Vou fazer f de 3. Vamos pegar um domínio positivo. Vai ficar 1 sobre 3, que dá 1/3. Então, quer dizer que f de 3 é igual a 1/3. Agora, pega o f de 0. O que é o f de 0? Eu estou perguntando qual a imagem do domínio 0. Vai ficar 1 sobre 0. O que a gente sabe sobre isso? Este número não existe. 11º mandamento, nunca dividirás por zero. Então, o que acontece aqui? O domínio 0 não tem com quem associar. Então, peraí, se o meu domínio for real, eu não vou estar utilizando todos os domínios, porque o domínio 0 não tem com quem associar no contradomínio. Então, o que eu faço para essa função existir? Eu tiro o 0 entre as opções de domínio. Então, o meu domínio passa a ser todos os números reais menos o 0. Ou você pode dizer assim, o meu domínio são os números reais menos o 0. Porque se eu mantiver o 0 entre as opções de domínio, ele não vai ter com quem associar. Aí eu vou ter um domínio que não tem imagem. Como eu não posso ter um domínio que não possui imagem, o que eu faço? Tiro o 0 da parada. Eu tiro o domínio 0 das minhas opções. Aí aquela função passa a existir. Correto? Só lembrando que isso daqui, você pode, neste caso, representar assim também, né? Lembra que a gente já estudou isso aqui em videoaulas anteriores, tá? Para eu excluir o 0 de um conjunto, é só eu colocar o asterisco lá, certo? Aí você fala assim, Gaspar, então sempre que eu tiver um domínio no denominador, é só eu tirar o 0? Não, depende. Eu vou deixar vocês darem um print na tela também. Printaram, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo desse caso, tá? Então, sempre vou partir do propósito que o meu domínio é real. E aí eu vou buscar domínios dentro desses reais que não possuem imagem. Se eu achar domínios que não possuem imagem, o que eu tenho que fazer? Tirar esses domínios da história. Então, vou pegar aqui um exemplo. Olha lá. Certo? Vou pegar como exemplo isso aqui, essa função. Tá, e ele vai lá e fala assim, eu quero saber quais são os valores de x para que essa função exista. Quais são os valores de x que definem essa função? Ou ele pode perguntar simplesmente qual que é o domínio dessa função, certo? Você precisa descobrir quais são os valores de x que satisfazem essa função. O que você tem que fazer, então? Vamos lá. Opa, eu tenho domínio no denominador. Então, o meu denominador tem que ser diferente de 0. Porque se você vier aqui e fizer f de 0, vamos fazer f de 0 aqui, ó, só para vocês poderem entender. 0 vai ficar 0 mais 7 sobre 0 menos 5, dá 7 sobre menos 5, que dá menos 7 quintos. Ou seja, o domínio 0 possui imagem. Certo? Então, aqui a restrição não está para o 0, a restrição vai estar para quem? Vamos lá. X menos 5 diferente de 0. X tem que ser diferente de 5 nesse caso. Vamos conferir? Vamos fazer f de 5 aqui. Vai ficar 5 mais 7 sobre 5 menos 5, dá 12 sobre 0, que não existe. Então, o domínio que tem problema aqui na história é o domínio 5. Então, é o domínio 5 que eu tenho que tirar do meu domínio. Então, vai ficar o quê? Domínio, os reais menos o 5. Então, eu excluo o 5 do meu domínio. Aí, olha só, ou eu posso dizer assim, domínio,
todos os números reais menos o 5. Você entendeu como é que eu resolvo o meu problema? Então, toda vez que eu tiver variável, domínio, variável no denominador, o meu denominador tem que ser diferente de zero. Certo? Aí eu vou buscar qual é o domínio que não possui imagem. O que eu faço? Excluo ele dentre as opções de domínio. Aí eu transformo aquela minha função tranquilamente. Perfeito? Tá, esta é a primeira situação. Vou deixar vocês copiar, darem um print aí. Agora eu vou para a segunda situação, certo? Qual que é a segunda situação em que eu também vou ter restrições para o meu domínio? Lembrando que eu também vou partir do propósito que o meu domínio é real. É quando eu tiver esta situação, ó. Ó, é quando eu tiver variável dentro de raiz de índice par. É quando eu tiver variável dentro de raiz de índice par. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, raiz décima. Mas por que, Gaspar? Porque vocês sabem que raiz quarta de menos 10 não pertence aos reais. E como função a gente não estuda fora do conjunto dos reais, esse tipo de imagem não pode existir. Então, se eu vier aqui e fizer f, vamos imaginar que eu tenha uma seguinte situação, ó. Eu tenho lá f de x igual a raiz quadrada de x, certo? Se eu vier aqui e fizer f de zero, vai dar raiz quadrada de zero, que é zero. Ou seja, o domínio zero possui imagem zero. Existe. Tranquilo. Agora, se eu pegar o f de 25, vai dar raiz quadrada de 25, que é 5. Ou seja, f de 25 deu 5. Agora, pega aqui f de menos 9. Vai dar raiz quadrada de menos 9. Raiz quadrada de menos 9 não pertence aos reais. O que isso significa? Que o domínio menos 9 não tem com quem associar. Então, o domínio menos 9 não tem imagem. Então, quer dizer que deixaria de ser função. Então, para não deixar de ser função, o que eu faço? Eu vou ter que excluir o menos 9. Mas, na verdade, se você parar para pensar, eu vou excluir todos os números negativos daqui de dentro. Então, o que significa? O meu domínio passa a ser, dentre os números reais, todos que são maiores ou iguais a zero. Eu excluo os negativos, porque vocês vão concordar comigo que aqui dentro estão os positivos e o nulo, né? Estão os positivos e os nulos. Eu excluí os negativos. Perfeito? Então, ó, quando eu tiver variável, domínio, dentro de raiz de índice par, o valor que está dentro da raiz não pode ser negativo. Então, eu vou descobrir quais são os valores do domínio que transformam o valor dentro da raiz em negativo. Aí eu tenho que excluir esses domínios. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Deem um print aí para a gente fazer um exemplo. Printaram? Olha qual que é o exemplo que eu vou fazer com vocês. Quer ver? Olha o exemplo. F de x é igual a raiz sexta de x menos 7. Certo? Tá, e aí ele pede o domínio. Então, ou ele pede o domínio, ou ele pede os valores de x para que essa função exista, os valores de x que definem essa função. Tá, se for dentro de uma contextualização, de um probleminha, os valores que satisfazem o domínio daquela função, daquela história, daquele conceito. Beleza, o que acontece aqui? Como eu tenho uma raiz de índice par, o valor que está aqui dentro não pode ser negativo. Se ele não pode ser negativo, ele só pode ser positivo ou nulo. Então, o que significa?
x menos 7 tem que ser maior ou igual a zero. O valor que está dentro da raiz não pode ser negativo. Ai, Gaspar, o que você fez com a raiz sexta que estava ali? Eu não fiz nada, gente, porque ela só serviu para me orientar que o valor que está aqui dentro não pode ser negativo, que se for negativo, não existe essa imagem. Então tá, então este valor que está aqui dentro, que tem que ser positivo ou nulo. Como é que eu represento isso? Maior ou igual a zero. No que eu cheguei? Que o x tem que ser maior ou igual a 7. Então, para essa função existir, o meu domínio tem que ser qualquer número real, desde que ele seja maior ou igual a 7. Se ele for menor que 7, o valor que está aqui dentro vai ser negativo. O valor que está aqui dentro sendo negativo, essa função não vai ter imagem. Quer ver eu dar um exemplo para vocês? Vamos pegar aqui um valor que não pertence a esse intervalo. Vamos pegar aqui, por exemplo, o 5. Vamos fazer f de 5. Vai ficar raiz sexta de 5 menos 7, que dá raiz sexta de menos 2. Raiz sexta de menos 2 não pertence aos reais. Ou seja, o domínio 5 não possui imagem. Então, eu vou ter que tirar o 5. Na verdade, eu vou ter que tirar todos os números menores que 7. Só podem sobrar os números maiores ou iguais a 7. Perfeito? Perfeito. E, Gaspar, se você fizer com 7? Se eu fizer com 7, pode. Ó. Se eu fizer f de 7, vai ficar raiz sexta de 7 menos 7. Vai dar raiz sexta de 0, que é quanto? 0. 0 pertence aos reais. Certo? Tranquilo? Então, o que define os rumos de um domínio, tá? É você pensar quais são os valores do domínio que não possuem imagem, dentro da contextualização. Se esses valores, você tem que tirar. Então, na verdade, são 3 situações. É quando eu tenho domínio no denominador, quando eu tenho domínio dentro de raiz de índice par, ou quando for um contexto, tipo quantidade. O meu domínio, se for quantidade, não existe quantidade negativa. Então, a quantidade é de 0 para frente. Então, às vezes, você tem dentro de um contexto alguma restrição para o domínio também. Por exemplo, se o meu domínio for tempo, não existe tempo negativo. Certo? Então, é só ficar ligado nisso. A importância de domínio dentro de função, gente, é esplêndida. Domínio é a alma da função. Fechou? Um abraço, bom estudo para vocês. A gente se vê em breve.